Só deixando claro que tava uma luz muito astérica aqui. Eu tô controlando, então ia pegar uma luz do sol, um fundo bonito e tal. Só que aí eu demorei, então agora tá esse fundo branco, chato, feio. Vou botar uns pôsteres pra ficar bonitinho. Porque tava dando muito trabalho colocar a estante de livros. Talvez eu faça uma estante aqui. Mas enfim. Como eu não me canso de passar raiva lendo livros de suspense, como eu não me canso de passar tensão lendo livros de suspense, temos mais um pra conta. Não é de Rafael Montes, mas é um livro muito interessante. Oi, guys, tudo bem? E hoje vamos falar do livro Até o Último de Nós, da Freida. Não vou falar esse sobrenome, essa autora aqui. Leiam aí se vocês conseguem, porque eu não vou ler esse sobrenome, minha dicção não permite. Mas enfim, guys, hoje vou estar aqui trazendo um pouquinho da minha opinião, do que eu gostei, do que eu não gostei, do que eu acho que podia ser melhor dentro desse livro aqui, Até o Último de Nós, que é um livro que tem ali suas razões do porquê eu estar trazendo ele aqui pra vocês. Lembrando que esse vídeo aqui não terá spoiler e a estrutura dele será bem diferente da estrutura que eu fiz em Desvividos e em Jantar Secreto. Porque lá eu categorizei aquilo que eu ia falando. E nesse caso aqui eu vou tentar trazer um vídeo mais fluido, onde eu vou falar das coisas de uma forma mais tranquila, deixando passar e tal, que fica mais fácil tanto pra eu falar, quanto pra vocês ouvirem, quanto pra eu editar esse vídeo. Eu espero que vocês gostem e vamos pra análise. Primeiramente, guys, vamos falar aqui o porquê que eu decidi trazer esse livro pra vocês. Até o Último de Nós, da Freida, é um livro que eu ganhei no meu aniversário de 16 ou 18 anos, no momento em que eu estava numa baita de uma ressaca literária. Já fazia tempo que eu não lia nada, eu queria voltar a ler, porque eu sempre gostei de ler, mas por algum motivo eu tinha parado, mais por questão financeira, porque eu não estava dando tempo, questão de escola e tudo mais, trabalho. E aí eu não comprei, né? Eu ganhei esse livro aqui, e agora eu voltei com tudo a leitura. E eu gostei de muitos fatores desse livro aqui. Ele também aguçou meu sentido crítico, que ao mesmo tempo que eu gostei de muita coisa, eu não gostei de muita coisa, e acho que podia ter melhorado. Justamente por isso, esse aqui vai ser o livro que vamos analisar hoje. De forma a resumir, começando pelas coisas que eu gostei. Assim, para se falar a verdade, uma coisa que eu gostei, e na verdade não é nem necessariamente do livro, mas aparentemente é o estilo da autora, é a linguagem. Gente, que livro fluido. Pra ser bem sincera, é um livro perfeito pra alguém que tá passando por uma ressaca literária. É um livro ótimo pra alguém que quer começar a ler, que quer começar com o hábito da leitura ou que quer retomar o hábito da leitura. Porque é uma linguagem fácil, é uma linguagem muito tranquila, é uma linguagem muito direta, são capítulos muito rápidos, literalmente capítulos muito tranquilos. Então você consegue ler um grande número de capítulos em muito pouco tempo. E parece que o livro rende, justamente porque você vai lendo bastante capítulos e não fica enrascado ali algum deles ou enrascado em palavras complexas. Isso é algo que eu já gostei bastante, mas aparentemente não é algo do livro em si, e sim é algo da autora. Atualmente eu li 3 livros dela, esse aqui mais 2, e eu já notei que ela tem muito dessa linguagem fluida, desse estilo rápido, desses capítulos curtos. E é algo que eu, ao meu ver, gosto bastante, apesar de ter aí uma galera falando que talvez ela tenha usado o chat GPT em alguns dos livros. Mas isso a gente fala depois. Mas, guys, infelizmente, de forma geral, é mais isso que eu gostei na história desse livro, que é o fato da linguagem ser rápida, da linguagem ser fluida, dos capítulos serem fluidos. Outro fator que eu gostei é da forma como a autora consegue trazer muito bem um suspense muito bom pra história. É aquele livro, eu acho que é um dos primeiros livros que eu lia, e eu realmente estava tensa lendo esse livro. Era aquele livro que eu queria respostas, eu queria mais, eu queria saber o que ia acontecer. Justamente por isso eu finalizei ele tão rápido. Então não é só mérito do tipo de linguagem, mas também é mérito da forma que o livro é escrito, porque é criado uma tensão constantemente, capítulo após capítulo, uma tensão maior é criada, e isso é muito legal, muito interessante para quem gosta de livros de suspense e quer começar com o hábito da leitura. Mas infelizmente, né, não são todas flores, na verdade tem muito mais críticas a trazer desse livro do que coisas boas, e uma coisa já que eu não gostei tanto, talvez fosse o excesso de personagens. Acontece que, obviamente, quando temos muitos personagens dentro de uma obra, a gente não consegue se aprofundar direito em quase nenhum. Nesse livro aqui temos 6 personagens principais. E outros que vão surgindo ao longo da história. Mas assim, 6 personagens principais. Gente, é muita gente. E assim, por mais que cada um tenha ali a sua personalidade, tenha ali aquilo que faz eles se destacarem e tudo mais, isso não os torna personagens muito marcantes. Se tornam personagens muito rasos. E é essa questão que eu também achei do livro. A história em si, como eu falei, eu acho que eu não citei isso, mas ela engaja muito rápido. Mas, ao meu ver, é uma história um tanto muito simples. Eu não sei vocês, mas eu senti que é uma história um tanto rasa também. O livro é curtinho, né, dá pra ver aqui. Mas, de forma geral, a história é um tanto rasa, tanto pelos acontecimentos, tanto pela forma que esses acontecimentos acontecem, e tanto pela forma que a história se desenrola. Não estou dizendo aqui que isso torna a história automaticamente ruim, mas vai de cada um. Porque, como eu falei, eu achei uma história um tanto rasa, e parece que ela passa muito rápido, e não traz tanta profundidade nas coisas, e tem a questão do plot twist no final, que eu acho que não combinam muito. Quanto à história ser rasa, Karen, o que você quer dizer com a história ser rasa? Bem, é porque, na realidade, o contexto da história se passa numa floresta. Se passa na galera perdida na floresta. E, de um contexto geral, a forma como eles vêm parar aqui e a forma como as coisas vão acontecendo, eu achei que não foi muito bem trabalhado, sabe? É meio raso, é meio
Parece muito uma coisinha que aconteceria, tipo, em filme de terror, trash, dos anos 2000. Sabe, muito, sei lá, não me captou tanto. O que capta, como eu falei, é o suspense é muito bom, porque você fica tenso o tempo todo, mas a história em si, não gostei muito. Não causou aquela conexão que eu esperava. O que mais me chamou a atenção foi de fato a linguagem, foi de fato a fluidez, mas a história em si deixou um pouquinho a desejar. Não talvez pelo que aconteceu, mas talvez pelo que poderia ter acontecido. Deu pra entender mais ou menos? Eu acho que talvez não, mas enfim. E falando assim da história, como eu posso explicar? Como eu falei, a narrativa é muito legal, o suspense trabalhado é muito legal, porém eu não gostei tanto da história em si. Como eu falei, não vai ter spoiler, só vai ter aqui a parte da descrição, então tudo que eu falar vai estar aqui nessa descrição. Que é basicamente o livro gira em torno de um grupo de amigos perdidos na floresta. Beleza. Por alguma razão, eu não consegui me conectar tão bem com essa história. Mas talvez isso também seja uma questão do estilo de histórias que a autora conta. Já que, eu não sei vocês, mas eu tô muito acostumada mesmo com livros que, tipo assim, não ficam só num lugar. Eu tô acostumada com livros que vão pra lugares, que vão pra um lado, vão pro outro, tem linha do tempo, tem isso, volta aquilo, tal coisa, volta, tal. Então, tipo assim, nunca a história fica parada num só lugar. E isso talvez tenha me incomodado um pouco. Porque a história não flui muito disso que está acontecendo. E isso é legal pra quem gosta, porém não é tão legal pra quem não está acostumado. Então, por exemplo, eu tô acostumada com livros do Stephen King, então eu diria que, tipo, o autor, ele viaja muito, ele sai daquilo que é o padrão, que é o pré-estabelecido, que é o comum da história. E ele flui, vai por outros caminhos, e isso é muito legal, e é o que eu já estou acostumada. Porém, aqui a Freira é muito focadinho naquilo que tá acontecendo ali. Isso é bom, por um lado, porque, pelo menos pra mim, causou uma sensação de claustrofobia enquanto eu lia. Então funciona para aquilo que o livro quer transmitir. E funciona pela sensação em si de desconforto que os personagens sentem. E também se você gosta desse tipo de livro, que ele é mais centrado no lugar, ele não escapa muito daquilo. Algo mais realista, entre aspas, né? Mas, como eu citei, eu talvez não tenha me sentido tão conectada com a história, mas aí isso é realmente de cada um e do estilo que cada um prefere, que cada um prefere acompanhar a história. Agora, falando dos personagens, pra ser sincera, eu não fui com a cara de muito. Na realidade, é porque, como eu comentei, são 6 personagens, 6, e o livro é curto, é um livro curtinho, sabe? Não é um livro tão grande. Então, não houve um aprofundamento tão grande nos personagens para que, por exemplo, eu sentisse simpatia ou sentisse rancor. Óbvio que tem aquele sentimento superficial, mas não é aquele sentimento que me transborda, de tipo, eu realmente ficar preocupada com a vida do personagem. E, tipo, eles têm características um tanto superficiais, e isso também me incomodou. Então, eu não cheguei a gostar tanto, não. Como eu posso dizer? Eu não fui tanto com a cara dos personagens. Pra mim, são personagens que não me marcaram tanto. Por exemplo, é diferente de, sei lá, trazer aqui Jantar Secreto. Eu falei que eu não gostei tanto dos personagens de Jantar Secreto, porém eles conseguiram ser mais marcantes do que os personagens de Até o Último de Nós. Qual mais? Por exemplo, tem a Biblioteca da Meia-Noite. A protagonista conseguiu ser muito mais marcante do que os 6 personagens. Mas é aquilo que eu comentei, 6 personagens é muito difícil trazer aprofundamento a todos eles, principalmente falando numa história de suspense, na qual o foco não é trazer esse aprofundamento para os personagens. Mas é algo que acho que deve ser tratado sim. Que quando a gente consegue ter aquele carisma, aquele carinho pelos personagens, a gente preza mais pela vida deles. E não é muito o que eu senti lendo esse livro. Tipo, obviamente que tinha uma certa importância, principalmente com a protagonista, porém o restante dos personagens eu tava tipo, é isso aí. Né? Morreu, morreu. Talvez isso seja spoiler. Acho que não, né? Tá escrito aqui, na linhazinha aqui, não é spoiler tecnicamente. Mas, como eu citei, eu não consegui ter tanto esse apreço aos personagens. Mas isso em si não deixou minha leitura mais difícil e tal, porque como eu falei, a leitura é muito prática, a narração é muito tranquila, mas é algo que, sabe, não fez com que eu guardasse esse livro tanto no meu coraçãozinho. Ficou bem ali na superfície, tanto a história quanto os personagens. E aí temos, né, o plot twist, que aí eu admito que me surpreendeu, porque eu realmente não estava esperando, porém, pra falar a verdade, eu não achei um plot twist tão bom. Porque assim, não necessariamente como eu posso dizer, não necessariamente o que acontece no plot twist, mas a explicação por trás dele, pra mim, soou não tão verdadeira. Soou não fazendo tanto sentido. E isso que me incomodou um pouco. O plot twist em si pega muito de surpresa, que é o objetivo do plot twist, a gente fica como assim, meu Deus do céu. Mas em si, a forma que ele foi executada não me agradou tanto. Não é um final que eu, sabe, parece que soou meio errado, parece que soou bem forçado. E dá aquela sensação de muito irrealismo. Porque quando eu cheguei ao final do livro, eu fiquei assim, cara, parece que sumiu grande parte da magia do livro, que eu vou falar bem a verdade, por mais que eu esteja falando várias coisas assim, ruins do livro, o suspense te prende muito.
o suspense, a forma que o livro é escrito vai te prender muito, você vai ficar muito curioso. Porque eu devorei esse livro aqui em pouquíssimos dias. E como eu falei, eu não senti tanta conexão com a história, não senti tanta conexão com os personagens, não gostei tanto do final, mas mesmo assim eu ainda tenho ali um certo carinho por esse livro pela forma como é a narrativa dele, que é sim muito boa, apesar desses defeitos. E como eu falei, o final não entrega, mas não chega a ser tanto. É um tanto difícil de explicar, porque como eu falei, é um final que é surpreendente, é um final que eu jamais iria esperar, porém é um final que parece que falta coisa, falta peça, parece que é um final meio empurrado com a barriga. É um plot twist que, tipo, eles jogaram a bomba, mas explodiram além do que deveria, sabe? Vai um pouco além do que deveria. Parece que há buracos, há coisas que são deixadas pra trás no livro que o plot twist não encobre. Então dá essa sensação que falta alguma coisa, que tá faltando alguma coisa, e isso é incômodo quando você chega ao final do livro e quando você, tipo, você se dá conta do que você acabou de ler e você fica, pera, o quê? Não é aquela coisa que, tipo, você na hora vai sacar, você vai sacar depois de um tempo. Você lê o livro, então você vai ficar, não, pera, mas aquilo aconteceu, mas por que aquilo aconteceu daquela forma com tal personagem? Entende? Então tem sim algumas coisas que me incomodaram no livro, tanto a questão de personagem, quanto a questão da narrativa, quanto a questão do final, porém, eu realmente prometo pra vocês, a narrativa te ganha quando você lê esse livro. Te ganha de um jeito que eu só fui perceber todas essas coisas que eu não gostava no livro, que eu achava que são erradas, que são incorretas e tal, depois de voltar e pensar, repensar no livro, refletir de novo sobre o conteúdo do livro, porque realmente, eu gostei muito da forma que a Freida escreve, a forma que ela narra em si, apesar de ter essas questõezinhas que eu não gostei tanto. E agora, depois de ter esculachado o pobre do livro, vale a pena ou não vale a pena ler esse livro aqui? E, gente, eu vou tentar ser bem sincero, o mais sincera possível com vocês. Pra falar a verdade, não é um livro tanto que eu recomendaria, mas aí já é uma questão de gosto meu. Eu não recomendaria tanto esse livro assim pra, por exemplo, uma pessoa que já lê faz bastante tempo. Então eu não. Porque normalmente pessoas que já lêem bastante tempo estão acostumadas já com histórias mais profundas, personagens mais profundos e tal. Eu recomendaria esse livro, talvez para aquela pessoa que quer começar o hábito da leitura, para aquela pessoa que quer sair da ressaca literária, que quer voltar a ler, sabe? Mas, de forma geral, não me agradou muito o livro. Eu não gostei muito dos personagens, eu não me senti tão, como eu posso dizer assim, conectada com os personagens. Eu não gostei muito da história, eu achei a história muito pé no chão, entre muitas aspas, se bem que quando sai muito do chão eu acho ruim, e quando não sai muito eu também acho ruim. Ah, é meu jeito. Mas enfim, eu não gostei muito da forma que a história ocorre, do clima em si que ela acontece. Como eu falei, eu não senti tanto apego aos personagens, não houve tanta profundidade, que é algo que eu acho muito legal quando acontece nos livros, quando a gente tem os personagens sendo aprofundados ao longo do livro. E é normal, porque, como eu falei, são 6 personagens no livro, então é impossível dar o devido aprofundamento a todos eles, muito difícil isso acontecer. Mas, de forma geral, eu não recomendaria esse livro, infelizmente. Mas eu recomendo a autora. Porque, como eu falei, o livro em si, aquilo que eu mais gosto nele, apesar de eu não gostar de muita coisa nele, é a narrativa. A narrativa dele é muito boa. Você fica muito interessado. Você quer saber o que tá acontecendo. Mesmo com esses empecilhos que eu falei. Então é um suspense muito bem construído, é um suspense muito bem colocado, que mesmo que você, às vezes, tenha, por exemplo, eu tenho críticas a fazer, eu critiquei aqui, trouxe críticas, ainda assim é um livro que eu engoli ele muito bem, tipo assim, eu quis saber o que estava acontecendo, eu queria saber mais, eu queria respostas, e eu fui me entretendo ali no livro, fui aprofundando e tal. Então é uma narrativa muito bem feita, muito bem colocada. E que se você quer uma história fluida, pode ler, aí realmente eu recomendo. Porém, de forma geral, eu na verdade vou recomendar mais os livros da autora. Eu recomendo você ler mais livros da Freida. Então, por exemplo, A Empregada é um livro que até então eu tô gostando, tá sendo interessante. O meu livro favorito dela até então é O Acidente, que é um livro que eu também vou trazer review mais pra frente, que é um livro que eu gostei bastante, apesar de ter, né, coisas a criticar, como sempre, mas é um livro que eu gostei bastante, e justamente porque a Freida é essa autora que tem esse estilo muito gostoso de se ler. É aquele livro que, sem sacanagem, se você realmente parar e falar, não, hoje eu quero ler, você consegue devorar em um dia só. Não vai ficar maçante, não vai ficar incômodo. Você vai ler numa sentada só, porque é um livro que tem uma narração gostosa, que traz um suspense muito bom. E dependendo da parte em que você estiver na história, você não vai querer parar. Você pode estar cansado, você vai estar todo xoxo, capengo, e você vai querer continuar lendo, porque ela escreve muito bem. Até mesmo esse livro que eu não gostei tanto, eu recomendo ele só por conta da escrita, que é muito bem feita. Mas é isso, guys. Foi uma review, pode ser que um tanto confusa, talvez, porque mesmo que eu tenha criticado muita coisa no livro, eu não gostei de muita coisa no livro, mas ao mesmo tempo é um livro que para determinadas pessoas eu recomendo, mas de forma geral eu não recomendo. Enfim, e por hoje é isso, guys. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram o livro, me contem um pouco o que vocês acharam, se vocês gostaram, se vocês não gostaram.
os pontos que vocês mudariam, e o que vocês acharam da história. Vocês acham que a história é muito pé no chão, ou é muito rasa? O que vocês acham dos personagens, do plot twist no final? Enfim, quero saber de vocês. Espero que vocês tenham gostado. O próximo review será de O Acidente, então podem aguardar que eu vou trazer sim. E por enquanto é isso, guys. Um grande beijo e bye bye!